Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de AutoCAD. Eu sou o professor Fernando, vou estar com vocês em mais esse tutorial. Hoje vamos aprender a fazer um modelamento no 3D do AutoCAD, né? Então nós temos aqui o nosso desenho, nossa folha de instrução e está pedindo para nós traçarmos a perspectiva isométrica aqui desse prisma retangular com raio externo. Vocês vão se lembrar que nós fizemos isso nas aulas anteriores, nós já vimos essa figura aqui, é bastante conhecida por nós. Então, não tem mistério, é basicamente repetir e fazer alguns comandos de extrusão do sólido geométrico e depois estar executando essa furação aqui, que ela tem centro no mesmo local desse raio externo aqui. Tá legal, pessoal? Então, a maneira de modelar é bem simples. Vou fazer lentamente, passo a passo com vocês aqui. Tentar passar por cada comando de uma maneira bem didática, para que vocês assimilem o conteúdo da melhor maneira possível. Fiquem tranquilos que para pegar a prática exige muita repetição, então é importante que vocês façam os exercícios propostos, que vocês repitam o mecanismo na casa de vocês, que vocês pratiquem, né, que vocês baixem o AutoCAD versão do estudante para poderem estar utilizando. Gosto sempre de lembrar que a versão do estudante do AutoCAD ela é feita para vocês, né, para que mais pessoas possam ter acesso a essa ferramenta. E então façam uso e abuso aí disso, porque é para trazer benefício para vocês. Tá legal, pessoal? Então, como que a gente vai começar, né? Maneira de pensar aqui na nossa figura. Da mesma forma que nós fizemos na perspectiva isométrica. Vou começar, tenho aqui vocês verem aqui tem um retângulo, ó, de 50 de comprimento por 30 de altura, né? Vou começar desenhando aqui o retângulo, né? Aqui, ó, ele tem 50, está aqui a medida de 50, tem uma medida de 30 de altura aqui. Então, nós vamos fazer aqui no plano XY, 50 por 30, retângulo básico, bem tranquilo mesmo. Então, eu abro aqui o AutoCAD, vou utilizar o snap retangular mesmo, dessa vez eu não vou passar para o snap isométrico, vocês vão entender por que lá na frente. Então, começar aqui selecionando o comando linha, aqui na parte superior dos meus botões aqui. Comando linha. Então, vou pressionar a tecla F8 para ligar o ortogonal. Então, pressionar aqui F8, ó, para ligar o ortogonal. Aqui. Só um minuto, está carregando. Então, ó, F8, ele já falou aqui para mim embaixo, ó, ortogonal ativado. Então, vou ter sempre a relação de linhas em 90 graus aqui. Então, seleciono o comando linha, faço aqui a primeira linha 30 de altura, pressiono o ESC para sair, aproximo com a bolinha central do mouse, aproximo o desenho. Agora eu vou fazer os 50 de comprimento. Vou aqui na extremidade da primeira linha, aqui, abriu a caixinha de texto, bato no teclado numérico 50. Enter para confirmar, e aí vou dar sequência aqui no traçado do retângulo, mais uma vez 30 de altura. Agora, movimento o mouse para a esquerda para fechar aqui
no vértice do retângulo. Beleza, pessoal? Bem tranquilinho então, tá traçado aqui o retângulo. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho o perfil aqui, né? Estou em 2D, desenhei em duas dimensões, no plano XY aqui, o retângulo. Esse perfil vai servir de base. Agora eu preciso fazer a extrusão desse retângulo, jogando essa medida de 15 aqui, ó. Tem uma medida de 15 de largura. Vocês estão vendo aqui? Então eu vou fazer uma extrusão, movimentando com 15 unidades de uma aresta até a outra. Como que vai funcionar para nós? Primeiro de tudo eu vou unir essas quatro linhas aqui, ó. Vocês podem ver que eu clico nelas, clico em uma por uma, elas estão soltas aqui. Eu preciso unificar essas quatro linhas. Como que eu vou unificar essas quatro linhas? Vou dar o comando unir. Eu escrevo aqui, ó. Escrevo no teclado aqui unir, ele já vai entender aqui, ó. Unificar, unir. E vou selecionar as quatro linhas que eu quero unificar. Então, eu seleciono a primeira, segunda, terceira e quarta linha. Pressiono um Enter para confirmar. Olha lá, ele já converteu aqui quatro objetos em uma polilinha. Então, agora, ó, quando eu clico aqui, as quatro são selecionadas de uma vez. Significa que elas estão unificadas, estão unidas aqui. Isso vai servir de base para eu conseguir fazer minha extrusão. Segundo procedimento aqui para fazer a extrusão, pessoal, é criar o comando região. Então eu escrevo aqui no teclado região, dou um Enter. Pressiono um Enter. E ele vai pedir aqui, ó, região, selecionar os objetos para fazer a região. Aí eu seleciono, dou um duplo clique no mouse, seleciono aqui os objetos que eu quero para fazer a minha extrusão. Pressiono o Enter para confirmar. Aí ele criou aqui, ó, uma região criada. Vocês estão vendo? Ele criou a minha região aqui, que vai servir para o procedimento de extrusão. Então, próximo passo agora é criar aqui a extrusão. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso estar com as ferramentas em 3D selecionadas aqui. Então, eu vou selecionar as ferramentas em 3D. Aqui, ó. Selecionar as ferramentas em 3D aqui só. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então eu selecionei aqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui, as ferramentas modelagem 3D, ó. Vocês têm que estar com essa opção acionada aqui na engrenagem, para estar executando a modelagem em 3D aqui da nossa região criada. Então eu vou selecionar aqui comando extrusão, aqui ó, comando extrusão. Ele vai perguntar, seleciona os objetos para a extrusão. Dou um duplo clique no mouse e seleciono a região criada. Pressiono Enter para confirmar. Aí ele vai perguntar aqui, ó, especifique a altura da extrusão.
especifique a altura. A nossa altura, eu vou pegar aqui a folha de orientações. Nossa altura, nós queremos com 15, né? Essa largura aqui, na verdade, que é o que nós queremos que seja estudado aqui da nossa peça. Então, a medida que tem que ser digitada é 15 aqui, ó, para formar essa face aqui, para que se torne um sólido. O quadrado vai se tornar um sólido aqui. Então, eu bato no teclado a medida de 15, já abriu a caixa de texto ali, ó. Pressiono um Enter para confirmar. Aí acho que ele já criou aqui. Deixa eu só orbitar aqui. Então, ele criou aqui com a altura de 15 aqui, né? Agora, como que eu... Como que eu vejo, né, o sólido criado? Eu vou clicar no modo de visualização aqui, ó. Estrutura de arame 2D, eu vou passar para conceitual. Então, eu vou passar para o modo de visualização conceitual aqui. Quando eu orbito aqui, ó, seleciono o comando órbita aqui na parte direita aqui da tela, ó, comando órbita, clico nele e eu rodo a minha peça, ó. Olha só o que aconteceu. Virou um retângulo, não, virou um prisma aí, ó. Nossa figura se tornou um prisma. E eu consigo rotacionar, ó. Consigo rotacionar na tela aqui, através do comando órbita. Consigo movimentar essa peça. E também consigo movimentar selecionando o plano aqui na parte superior, ó. Tenho aqui, ó, plano esquerdo. Clico aqui, eu vou para o plano frontal, plano direito. Clico aqui, vou para o plano superior. Então eu consigo movimentar a minha peça na tela aqui. Olha lá. Formou o nosso retângulo aí que vai servir como base. Ó. Se eu quiser, supor que eu queira, deixa eu desligar as linhas de grade aqui, ó. Então, na nossa folha de instrução, ó, o retângulo está mais ou menos assim, né? Ele está mais ou menos posicionado dessa forma aqui, ó. Ele está mais ou menos assim. Pressiono o ESC para sair, ó. Se eu pegar na folha de instrução aqui, olha lá, ele tá... essa é a figura que é o prisma que vai servir como base para fazer o raio externo. Então a figura está mais ou menos assim. Então, para dar continuidade aqui, pessoal, como que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar esse raio externo aqui, ó. Esse raio externo. Ele tem corda máxima de 30, ó. O raio tem toca nas duas extremidades aqui, né? Forma um diâmetro de 30. Corda máxima é 30 dele aqui. Se a corda máxima é 30, o raio é a metade do diâmetro. Então é 15 o raio. Vai ser 15. 30 dividido por 2, 15. Raio é sempre metade do diâmetro, né? Se eu tenho aqui, ó, imaginar que eu tenho aqui as duas extremidades, né? Aqui eu tenho meio, metade de uma elipse aqui. Se você não imaginar que nós tivéssemos ela inteira aqui, seria 30 de diâmetro essa elipse aqui. Mas eu tenho aqui um semicírculo, né?
só na parte externa aqui da peça que eu quero que seja feito esse detalhe. Então, ele tem a medida máxima de 30, que são as duas extremidades, o raio é 15 e o raio é metade. Então, como que eu vou fazer esse detalhe arredondado aqui? Vou selecionar o comando, esse comando aqui, ó, pessoal. Esse comando aqui, ó. Vou selecionar aqui na aba, ó, a gente vai estar na aba padrão aqui, correto? Vou vir na aba sólido e vou selecionar aqui aresta de concordância. Vou selecionar aresta de concordância, aresta de concordância. Aí ele vai perguntar aqui, ó, seleciona uma aresta ou cadeia, loop e raio. Eu vou selecionar raio. Seleciono o raio. Ele está pedindo aqui, insira a medida do raio. Nós vimos lá que a medida do raio é 15. Raio 15. Aí ele pergunta aqui, selecione uma aresta. Vou selecionar as arestas que eu quero transformar em raio. Então eu quero essa aresta aqui. Vou movimentar, quero essa aresta aqui de baixo. Vou dar uma órbita aqui no desenho. Quero também essa aresta e essa aresta aqui. Aí ele pergunta aqui, vou dar um Enter para confirmar. Aí ele fala, pressione Enter para aceitar a concordância. Pressiono Enter para aceitar a concordância. Ah lá, ele fatiou meu sólido. Fatiou meu sólido formando o raio aí. O raio que eu quero. Lá. Desenhou o raio no sólido. Veja lá como ficou. Vou pegar aqui a folha. Olha lá. Tá quase pronto, pessoal. Só falta fazer a furação do centro agora. Né? Olha lá, vejam que ele transformou aqui, através do comando aresta de concordância, usou o raio 15 para fazer o corte aqui em volta da peça. Pessoal, para quem não entendeu esse comando, é importante que retome o vídeo com mais calma aí, que reveja os conceitos, que passe lentamente, pausadamente, pelo passo a passo para conseguir executar, tá bom? Agora, pessoal, ficou faltando a furação, né? Como que a gente vai estar fazendo a furação aqui da nossa peça? Então, vou vir aqui. Então, como que vai ficar? Vou vir aqui, ó, comando. Vou desenhar nessa face aqui da peça, né? Então, eu vou ter que desenhar primeiramente esses dois furos aqui. Vou desenhar os dois furos. E depois eu vou subtrair esses dois furos. Vocês vão ver como vai ficar. Primeiro passo, então, vou desenhar os dois furos aqui. Vou traçar os dois furos no mesmo raio desse externo aqui. Tá legal? Então eu seleciono aqui, eu quero desenhar nessa face. Vou selecionar aqui a vista superior. Movimentei aqui. E vou desenhar, vou fazer uma nova camada. Aqui, ó, porque se eu for desenhar, pessoal, ó, vou desenhar aqui, tentar desenhar aqui. Vocês vão ver como vai ficar. Se eu for tentar desenhar aqui, ó, vai ficar branco. Não dá pra ver
o círculo sendo desenhado. Então eu vou fazer uma nova camada. Como que eu faço uma nova camada? Eu venho aqui na barra de comandos aqui, venho em camadas. Vou vir aqui em propriedades da camada. Vou vir aqui nesse botãozinho para criar uma nova camada. Aqui, ó. Quando passar o cursor em cima aqui, vocês já vão ver que vai estar escrito aqui, ó, nova camada. Vocês estão vendo? Quando eu clico nele, eu crio uma nova camada. Então eu vou chamar aqui de camada 2 e vou selecionar uma cor, ó, selecionar uma cor vermelha aqui. Selecionar uma cor vermelha. Beleza? Então criei minha nova camada. Vou selecionar a camada agora, ó. Deixar ela, a opção dela escolhida aqui, para desenhar um círculo aqui na cor vermelha. Então eu venho aqui, na hora que eu fizer, ó, vocês vão notar que já apareceu aqui, na hora que eu passei o cursor do mouse aqui na borda do raio externo, já apareceu o centro aqui, ó. Tem um rastreamento aqui. Então eu já começo a fazer aqui. Ele pergunta, especificar o raio do círculo. Ó, vocês estão vendo? Tá em vermelho agora. Ó. Vou fazer em vermelho agora. Aí ele fala, especificar o raio do círculo. Qual que é o raio do círculo? O diâmetro é 10, ó. Tem uma medida de 10 aqui desse furo. Então o raio é 5. Especificar o raio do 5. Jogo aqui 5. Enter para confirmar. Vamos ver se ele criou aqui. Acho que ele criou do outro lado aqui. Vou dar um tombamento aqui só para... Olha lá, criou aqui o primeiro círculo. Vou criar o segundo agora. Seleciono aqui o comando círculo. Clico na borda, passo aqui o cursor lentamente na borda, ele já vai dar o centro aqui, ó. Já vai dar o centro desse raio aqui. Ó, que eu passo aqui, olha lá, já estou no mesmo centro. Especificar o raio do círculo. O raio é 5. Enter para confirmar. Beleza, ele criou aqui os dois furos. Agora eu preciso extrudar esses dois furos. Vou dar um comando extrusão aqui para fazer a subtração. Vocês vão ver como vai ficar. Seleciono aqui o comando extrusão. Ele pergunta aqui para mim. Selecionar objetos para extrusão. Então, vou selecionar. Deixa eu rodar ele aqui. Rotacionar ele aqui para ficar mais fácil a visualização. Então ele pergunta aqui, comando extrusão, selecione objetos para extrusão. Seleciono, eu quero só o diâmetro aqui do furo. Então, olha lá. Fazer mais fácil aqui. Vou apagar, se vem aqui, apaga essa camada. Selecionar o objeto para extrusão. Ele pergunta aqui, seleciona objetos para extrusão. Quero esse furo e esse furo. Vou apertar o Enter para confirmar. Aí ele vai especificar a altura da extrusão. Vou dar uma altura qualquer aqui, ó. Vocês vão notar o que vai acontecer. Vou ligar a outra camada novamente.
Olha lá como ficou. Agora eu preciso subtrair esses dois furos aqui. Preciso criar uma furação. Ó, ele está estrudado, mas não está furado. Então eu vou dar um comando subtrair. Vou vir aqui, ó. Editar sólidos aqui, ó. Comando subtrair. Selecionar objetos. Quero subtrair esse grandão. Dou um Enter para confirmar. Vou subtrair o que do grandão? Esse menor e esse menor. Aperto o Enter para confirmar. Olha lá, ele criou a furação. Então tá aí, pessoal. Tá feita aí a nossa peça. Tá feita aí a nossa peça, ó. Pegar a folha de instrução aqui, ó. Mesmo sólido que está aqui é o sólido que está aqui. Tá feito, ó. Vou dar uma órbita aqui, ó. Fazer ele rodar aqui para ficar legal a visualização. Olha lá. Olha lá como ficou. Ficou um prisma retangular com os detalhes arredondados aí. Tá legal, pessoal? Era isso que eu tinha para agora. Vou parar o vídeo para não ficar muito longo. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!